jogo de panelas. O rapaz lá, o Paulo, preparou um pato. Quer ver? Tinha o quê? Tinha coxas imperiais com molho de laranja e mostarda com purê de batata baroa. Aí a Ana Maria Braga falou, eu não vou poder experimentar, porque todo dia 19 de março eu faço uma promessa a São José? São José. São José. E esse ano eu peguei laranja, então não posso com laranja. E aí ela delicadamente passou para o Louro José. Será que ela fez igual a... Ele tinha prometido o quê? A fruta dele era outra. Acerola. É verdade. Mas e foi aí? Igual, será? Olha, eu acho que a Ana acabou dando o álibi para todos os convidados que não quiserem experimentar nada do que seja servido na cozinha ou preparado na cozinha do programa dela. É simples, só dizer eu fiz promessa. Eu não vou comer isso agora, pronto. Tá resolvida a história. Viu, Thaís Araújo? Era só falar. Promessa e tá tudo certo. Comer abóbora, uma vez por ano eu tiro um alimento do meu cardápio, toda a minha equipe também. Isso. Aí pronto, tá resolvido. Agora, justiça se faz. Mais difícil, né? Não colou muito essa história. Mas ela faz há muitos anos essa história desse dia de São José. Ela tira até no ar, no programa, essa coisa toda. Eu me lembro já de ter visto muitas vezes, inclusive esse ano, quando ela tirou. Então vamos ver o trechinho em que isso aconteceu. Eu devo lhe confessar que eu tenho um problema aqui. Como assim? Porque todo março a gente faz aqui uma homenagem. Sim. E tem uma promessa, né, Louro? Uma promessa. Que a gente faz para quem? Para São José. São José, todo 19 de março. Sim. E dependendo do ano, eu tiro uma fruta e fico sem comer a fruta o ano inteiro. Entendi. E você tem laranja aqui. É verdade. E eu peguei laranja esse ano. É mesmo? Então, quem vai provar é o Louro. Quando for lá dar uma entrevista, né? Fala. E aí fala, olha, eu fiz pra esse santo. Fiz promessa. Assim, e pronto, né? E pula fora. Exatamente. Mas, assim, sei lá também, não provar, né? Só fala, não, vou pegar esse cantinho aqui, né? Da mesma forma que a Thaís Araújo, que agora o rapaz também, né? Assim, chupando a laranja, né? Mas sabe o que é o negócio das panelas, é o reality de pratos. Ela precisaria saber o sabor, como foi preparado, como é que ela vai ter a exata noção da competência do cara nas panelas. Faz o caldo com outra fruta. Exatamente, pede uma outra coisa em que ela possa realmente, porque ali tinha o purê também, tinha a própria carne, né, do pato, sei lá, mas ficou estranho, porque você tem que saber como é que cada um cozinha, certo? Eu acho que dessa vez ela provou do próprio veneno. Assim, ó, não coloca laranja. Não. Podia ter falado antes de preparar, né? Porque prepara o prato lá na hora. A produção é igual do Guedes, vai fazer. Aí você fala assim, não como isso. Aí ele vai lá, ele prepara. E prepara um outro. O Zuca faz dieta, ele poderia prepara. Para ela ser só o pato e o purê. Hoje de manhã que esquece o molho, fez? Né? Hoje teve bolo de rolo. E depois teve estrogonofe. O estrogonofe. Aí ele falou assim, pode fazer o estrogonofe só de vegano. cogumelo. Então, ele falou, isso. Ele falou que faz o vegano que também. Ele falou, parabéns, Edu. Ninguém dá essa colher de chá para os veganos. Maravilha. Muito bom. Bom, vamos mudar de assunto, não é? Fica aí a Ana e o eterno problema de prova não prova. Prova, Ana, prova. Mas assim, se tratando de um reality de culinária comandado por ela teria que ter. E se ela tivesse provado sem saber? Por que tem aqui laranja? Aí não é pecado. Não. Mas assim, houve de novo um desencontro, né? Se esse vai ser o prato e ela tem a promessa, fala antes e as coisas teriam sido bem resolvidas. Mas olha aqui. Vamos falar do jogo dos pontinhos. Continua na nossa geladeira. Assim, a gente não vai nem tirar na sexta-feira, já vou adiantar para vocês. Porque nós queremos ver o do domingo. Boa, Sônia Abrão. Se já tiver legal, aí sim. Tava falando com a Mara, e a Mara Maravilha te mandou um beijo. Beijo, Mara. A Mara estava dizendo o seguinte, que realmente todo mundo ali, ela inclusive, todo mundo se tocou, que a coisa ficou meio exaltada. Mas que eles já gravaram outros e que no próximo, ou já nos próximos, a pressão, a tensão ali já baixou. Ela mesmo disse que essa decisão aí, no caso é pessoal, ela já fica mais na dela, ela tenta não provocar, e se provocam, ela já não responde naquele tom. E ela
tá parando com essa história de provocar. Se dá para brincar, dá para brincar. Se não dá, deixa pra lá, entendeu? Mas elas mesmas resolveram, entre elas, dar uma baixada na bola, diminuir essa tensão, porque a coisa tinha saído do limite. Então, vamos dar esse voto de confiança. A gente assiste no domingo, ok, tudo lindo, todo mundo comportadinha, bonita, brincando, saudável, divertindo o público em casa, aí sai da geladeira. Se a gente tirar na sexta, corre o risco de ter que botar na segunda de novo. Então não vale, né? Então a gente assiste primeiro. Mas o que eu ia falar do jogo dos pontinhos é o seguinte... não vai deixar eu falar agora? Não. Ó, novidades. Só isso que a gente vai poder adiantar, tá? Mas agora eu vou conversar. Uma novidade aí, não é? Deixa eu ver aqui direitinho essa história. É o seguinte. Você tá fazendo mistério, Sônia Abraão. Você tá fazendo mistério. Segundo o site TV Foco, o negócio é o seguinte. Ah, tá. Interessante. Olha lá. Interessante. Não tem Ô, Sônia. Sônia, não é aquele episódio que não foi ao ar ainda, né? Ah, tem isso também, né? Além disso, tem esse outro mistério? Você já explicou São essa dois? história do... Explica o primeiro mistério que não foi ao ar ainda. Tem uma gravação onde o Silvio Santos perguntou pra Mara quem poderia participar do jogo dos pontinhos. Tá. E aí a Mara, segundo informações do site na telinha, disse o seguinte: olha, Silvio, existem algumas pessoas que podem participar aqui do jogo dos pontinhos. Ah, é? Quem? Aí ela começou, ó. Ela citou Raquel Sherazade, Rebeca Bravanel, Lucimara Parisi, Milene Pavorô, Valentina e a Carol e a Isabela Fiorentino e a atriz Larissa Manoela. Mas o SBT ainda está fazendo mistério com esta gravação, porque estão esperando a decisão do Silvio Santos para saber se pode ou não levar ao ar. Por quê? Porque já tem gente achando que isso aqui já seria uma sondagem para o lugar do Carlinhos Aguiar. E ele ainda estava nesse dia. Então... Como ele estava se a Mara também estava? Então, ela já substituiu alguém lá. Às vezes o Porpetone, é verdade. Estavam os dois lá. E ela sugeriu. E o Carlinhos tá. Mas agora, como já não teve semana passada, Não tá mais, acho que perdeu esse episódio. O que eu soube... Cadê o Felipe? Eu acho que ele que tinha essa informação. Felipe Campos, muito boa tarde. Vocês esqueceram de mim? Eu estava aqui assistindo vocês, viajando também. Oi, Thiago. Fala, Vladimir. Oi, Felipe. Tudo bom, querido? Tudo. Ô, Felipe, eu acho que você me falou isso, mas acabou não levando ao ar, que já existiam 2 jogos dos pontinhos gravados. Isso, foi. E não foram ao ar. E não foram ao ar, porque participação com o Carlinhos Aguiar. Tá, e porque também a Flor... A Flor, ela tava de cabelo loiro. Isso. Exatamente. E agora ela tá morena e tá fazendo o maior sucesso, né? O pessoal... E inclusive, Sônia, disse que o Silvio amou o look moreno da Flor e ainda colocou ela para cantar no dia do Jogo dos Pontinhos. Aí depois ele chamou a Mara para cantar também, chamou a Lívia para cantar e disse que virou uma cantoria geral lá no estúdio. Assim, sim, né? E ele adorou o look moreno da Flor. Diz que ele gostou bastante. Obviamente, desde o Halloween, ela arrasou. É verdade. Obviamente que algumas pessoas do contra começaram a querer envenenar. Ah, você ficou morena porque você quer chamar mais a atenção da Ellen Ganzaroli e não sei o que. E daí ela pegou, disse que ela pegou e falou assim: bom, então quer dizer que se a Lívia, quando ficou loira, ela quis imitar a Patrícia? Não, né, gente? Então, por favor, vamos parar com isso. E aí disse que foi pra lá de divertida a história. Legal. E aí eles curtiram a beça também. Eu acho que o que está gravado devia ir tudo pro ar. Se o Carlinhos trabalhou, aquela época ainda era funcionário, estava ganhando da emissora,
Prestou serviço, né? O público gosta. São 2 gravados. Todo mundo viu a Flor Loira, a mudança para Morena, sabe que o programa é gravado, vai curtir do mesmo jeito. O que interessa é o conteúdo ali, a brincadeira. Tumultuar também, né? Tumultuar. Será que ele também, voltou? exatamente. Esse menino é uma peste. Tem que fazer, ué. Concordo com porque isso. a gente Esse não pode. consegue enxergar o Carlinhos fora. É por isso, tem essa história. Mas eu acho que isso vai acontecer de colocarem o Carlinhos aparecendo justamente nos programas de férias. Quando você faz aqueles melhores momentos. Porque o Jogo dos Pontinhos, ele Agora tá... já tá acabando. Mas parece que o Silvio Santos não vai sair de férias. Mas tudo bem, agora. Excepcionalmente esse ano. Vai sair em Sério? Vai fevereiro. ficar por aqui por Vai causa das emendar. filhas grávidas, Das filhas é grávidas. isso? Em fevereiro ele sai, só que aí em fevereiro precisa de programa pra... Não Mas sei, você pode sabe, ser, falando mas em tem jogo- que ir pro ar, eu acho. Verdade. Mas falando em jogo dos pontinhos, o Silvio Santos teve uma conversa com umas pessoas da produção pedindo para começar a aconselhar o elenco para maneirarem nas brincadeiras, enfim, não liberar tanto assim, né? Ter mais coerência. Essa foi a palavra que ele usou. Ter um limites, pouco né? mais de coerência também nas brincadeiras, porque ele acha que também pode estar indo longe demais toda essa história aí também que bom, porque que bom. domingo realmente foi muito feio o que aconteceu, né? Então, ó, bate com o que a Mara me disse, então. Então é bem isso mesmo, acho que já conversaram. Já tem essa- né? Claro que ontem já não teve teve. gravações em que o pessoal já estava, já tinha baixado a bola, inclusive ela já estava com outra decisão de realmente não se meter tanto em encrenca. É bom, né? Porque vocês sabem, gente, o Silvio Santos coloca pilha mesmo. Ele não tá nem aí. O show é dele, mas a ele emissora também é gostou do dele, resultado. a televisão é dele, ele faz o que ele quiser. Obviamente que quem entrar na brincadeira tem que entrar pelo menos com um mínimo de consciência. De jogo né? de cintura, E de jogo juízo, né? de De juízo. juízo. E jogo de cintura e não simplesmente soltar tudo que vem na cachola e deixar as Exatamente. coisas aí O acontecerem. programa é dele, ele bota a pilha, mas não é a gente que tem que aguentar o resultado tão E chato daquele, né? De e a ficar emissora é constrangido dele, em né? casa. Ninguém vai mandar ele embora, né? É verdade. Bom, a gente chama já para os bafões. Tá Quer bom. deixar alguma manchete? Então, Essa história do Gerson Brenner, você vai esclarecer? Então, já acabei de falar com a Denise Tacto, não é bem assim como foi noticiado hoje Daqui de a manhã, pouco mas você também fala. tem algumas coisas que procedem sim. Tá bom, então você Tá abre bom? o jogo aqui pra gente, tá bom? Voltando aqui pra nossa roda. Eu mesmo acabei não falando no negócio do jogo dos pontinhos. Estava procurando aqui mistério. no site TV Foco e a notícia é do site mesmo, dizendo que vai ter uma novidade, que eles vão fazer um grande lançamento e que, na verdade, esse lançamento vai ser o quê? Bonecos de cada integrante do jogo dos pontinhos. A gente não sabe se vai ter um aí do Carlinhos Aguiar. Se o projeto já estava encomendado antes, talvez já tenha sido até fabricado. Mas ele merecia um bonequinho. Que ele merecia estar lá, continuar lá. Sim, mas, sim. Mas já que eu não acho está, que será que em forma de bonequinho não vai ficar, né? Olha aqui, segundo informações obtidas pelo TV Foco com exclusividade, o SBT estaria estudando o lançamento de licenciamento de produtos em cima do quadro, que atualmente conta com Patrícia Bravanel, Cabrito Teves, Ellen Ganzaroli, Flor, Mara Maravilha e Lívia Andrade. A ideia é lançar para comercialização bonecos de brinquedo como réplica dos componentes do jogo dos pontinhos. Olha que legal. Aí resta saber se a bonequinha da Flor vai ser loira ou vai ser morena. E agora? E agora, Se Flor? estiver Vamos pronta. ver aí. Mas achei muito interessante de verdade essa história, né? Com certeza, Sônia. Vai render. Ô, Sônia, e essa história que as celebridades estão passando carvão no cabelo? Você está sabendo disso? Carvão no cabelo? Como assim? É verdade. Você não tá sabendo não, Thiago, Sônia? Não. Porque agora a nova moda, o que faz? Passa o carvão assim no cabelo. E aí o pessoal, o que acontece? Eu tava lendo nas revistas, nos sites, tá a maior moda. Passa o carvão no cabelo e sabe quando você aparece igual aquelas atrizes de Hollywood? Sim. Com os cabelos soltos, brilhantes, bonitos, soltinhos. Tipo assim, parece que acabou de sair de um salão de beleza. É assim. Mas, gente, eu fico perguntando aqui como é que esses dois sabem de tudo isso. Então, eu vou chamar uma dupla que vai ajudar a gente a entender essa história de carvão no cabelo. Olha só. Você já pensou em poupar
que não foi ao batizado do próprio filho. Ah, não. Isso não existe. Famoso? Por que tem que perguntar pro Luciano? Não sei. Porque você tá com medo de processo? Não, com medo de processo. Ele vai te processar. Aconteceu, ué. Você tem prova? Tenho provas. Você tem prova? Ele não foi. Mas ele deve ter tido motivos. O motivo é briga. Com a mãe? É. Deus do céu. Conta, vai. Pode contar a história? Pode. Porque o que acontece? O atual de Solange Almeida não foi ao batizado do próprio filho. Que pena. O que acontece? O batizado foi recentemente, a mãe está brigando na justiça pela pensão, aquela velha história de pensão. E o Leandro, que é o Leandro Andriani, que é o atual da Solange Almeida, não foi à cerimônia de batizado do filho de 7 meses. Foi realizada no último sábado na Capela Nossa Senhora das Graças. A mãe esteve lá, eu conversei com ela, levou o bebê, ela estava muito triste, porque o pai não compareceu, não quis ajudar a custear a cerimônia, e agora eles estão brigando na justiça por conta, tá aí, ó, essa é a mãe. Porque ele não... A Maura, ela não entrou num acordo, ele está dizendo que ganha pouco, ela está tentando provar que não, que ele viaja muito com a Solange, que ele tem dinheiro, ou seja, os dois agora estão travando uma batalha e tá essa pendenga aí por conta desta união mal resolvida. Mal resolvida mesmo, essa separação mal resolvida, na verdade, né? Mas que pena, puxa vida, porque quando é aniversário e o casal tá separado, então é fácil, a mãe faz um aniversário, o pai faz a outra festinha, mas batizado é um só, gente, né? Se não supera filho, esse tipo de coisa, aí perde um dos momentos tão bonitos da vida da criança, né? Como é que ela chama? Maura. A Maura. Ela namorava o Leandro, atual da Solange Almeida. Aí eles separaram. Aí entrou a Solange Almeida do Aviões do Forró, ex-Aviões do Forró. Estão casados. Lembra aquela cerimônia que ela fez intimista? Sim. Estão casados. E aí a mãe falou assim, olha, esse final de semana vai ter o batizado do nosso filho. Falou, eu não vou. Olha, precisa custear os gastos da cerimônia. Também não vou pagar. E aí ela diz o seguinte, o mesmo alega na justiça que tem como renda mensal R$3.000 e entrou com recurso de apelação de pensão para pagar um salário mínimo por mês, o que não foi aceito pelo juiz. Ela fala, Leandro não vê o filho e não participa de nada. Situação, uma criança envolvida em tudo isso, né? Exatamente, viu? Bom, Masterchef, você já deu spoiler aqui, né? Já. Ontem ficaram para a semifinal Pablo, Francisco e Irina. Vladimir já disse que a Irina dança. Dança, é a primeira. Ela sai na semifinal e aí a finalíssima fica entre Pablo e Francisco. Certo. E aí é ao vivo, mas as pessoas acreditam que o Francisco tem uma chance a mais do que o Pablo. Tá. Vamos ver, né? Na final, tudo pode mudar. Você já deu uma maneirada, né? Já deixou uma duvidazinha aí. Tá bom. Olha, mas não tem dúvida sobre a mudança do Dancing Brasil da Xuxa de dia de semana. Passa para as quartas-feiras. Não é só por uma mudança de dia do Gugu, que agora a encrenca ficou do outro lado. Ele também não quer as segundas-feiras e a Xuxa já vai ficar com as quartas que eram dele. Mas é tudo para a rainha dos baixinhos. Não é mais dos baixinhos. Para a rainha ser poupada de ter que enfrentar Big Brother Brasil. Tem essa também. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia, porque senão ali a coisa já complica de verdade, né? A edição é mais curta, né? Na quarta-feira tem futebol, quem não quiser assistir a Xuxa. E a outra pessoa deve que pode ser integrar... 17 de janeiro. 17 de janeiro? Já põe aí que teve uma cantora que o Brasil inteiro conhece, porque durante muito tempo ficou uma banda do programa Altas Horas, a Leila Moreno. Sim. Ela vai ser uma das artistas convidadas para dançar. Ela que foi namorada do Fábio Júnior? Exatamente, é a própria Leila. Sônia Abrão. Exatamente, é isso mesmo, viu, gente? Olha, hoje, 22 de novembro, aniversário de Eliana. Olha que maravilha. Todos os motivos do mundo para comemorar. Parabéns aí para Eliana. E também aniversário da nossa querida, maravilhosa, Linda Marrom Alcione. 70 anos de idade, cravados redondos, muito bem vividos. Parabéns para você e muita saúde. Criou jeito, né? Criou, e ela pediu brinquedos de presente. É mesmo? Ela pediu que brinquedos. Bárbaro. Mas não para ela. Ela vai doar. Vai doar para as crianças.
Exatamente. A exemplo do que a Fá Morena fez, pedindo para os convidados, se fossem levar presentes, que levassem fraldas para adultos. A gente levou fraldas, que dessa vez a Marrom pediu no aniversário de 70 anos brinquedos. Que bárbaro. Que aí ela vai doar para as comunidades carentes. Eu gostei da ideia, mas assim, eu ia querer um brinquedo para mim também. Eu adoro brinquedo para você. Ô, Sônia, não. Teve algum brinquedo que você não ganhou na sua vida? Ah, tem isso. Que você queria? Você tem? Eu também tenho um. Você tem? Ah, eu posso falar que não tem mais. Lango-lango, eu queria ter um lango-lango. Eu tive. Lango-lango, não, aí eu já era bem grandinha. Já estava quase tendo um filho já. Deixa eu só falar uma coisa para vocês ainda sobre a história do carvão no cabelo, Novex carvão ativado, que é bárbaro, né? A gente levou um susto aqui, o Thiago é doido, o Vlad também, mas aí nós ficamos sabendo. Então acesse embeleze.com e compre pela loja virtual. Fique por dentro aí de todas as novidades da Embeleze pelo Facebook e pelo Instagram. E agora a Aline vai estar ao vivo no Facebook da Rede TV, respondendo todas as suas dúvidas. Acesse lá, conversa com a Aline, ela é muito legal. Acesse Embeleze, né? Embeleze.com é a empresa que tem verdadeira paixão pela vida, tá certo? Vale a pena, hein, gente? Todo mundo com cara de artista, cabelo de artista, né, Sônia Braga? Exatamente, cabelo Quem diria que o carvão ia fazer tanta coisa no cabelo? Não é qualquer carvão, a Novex ativado. Novex carvão ativado, tá certo? Mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Theo Becker, que detonou o Fábio Porchat, e depois disso os bafões do Felipe Campos, Marmita, é isso? Sobrou. Vamos lá. Mas vamos falar primeiro do Theo Becker e do Fábio Porchat. O que aconteceu? Foi numa piadinha que ele ficou revoltado, ele detonou. Está sendo depreciado. Ixi, mexeram com ele de novo? Vê o que ele falou? Porque assim, ele não gostou um pouquinho dessas brincadeiras e através do Twitter ele detonou o programa do Porchat. Falou assim, desde que fui no seu programa e marcamos a segunda melhor audiência do ano, imaginei que você respeitaria isso. E a mim. Mas posso notar que, pelo contrário, você tem me lembrado o meu nome até mais do que o normal. Me depreciando, eu diria. Foram 422 votos e não apenas um. Que ele estava falando da história da eleição. Não foi da eleição? Não sei. Ele não saiu candidato? Ele saiu candidato. Ele saiu candidato. E aí foi lá, né, falando, olha, você não fica me depreciando, foi difícil, mas todo mundo dá a volta por cima. Enfim, eles se desentenderam. Não combina mais nem com você. Tô voltando para casa onde entrei quando ele ainda era uma criança de 14 anos. O negócio ficou sério. Bom, volto aqui já. Theo Becker. Mas ele tá muito sensível, né? Também. Porque tem gente que brinca, e o Fábio Porchat tava brincando, mas tem gente que fala aquelas barbaridades como o Fábio Arruda, ele não tá dando sorte com o Fábio. Não tá dando sorte com o Fábio. Mas vai passar. Olha, já. Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Muito boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você aí de casa? Olha, daqui a pouquinho tem Rede TV News comigo e com Boris Casoy e nós vamos trazer todos os detalhes da prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho, o casal, né? Eles são suspeitos de cometerem crimes de corrupção, participar de organização criminosa e ainda de falsidade na prestação de contas eleitorais. Segundo a Polícia Federal, a prisão tem a ver com a delação do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Em nota, o ex-governador Garotinho negou os crimes, classificou a operação como parte de mais um capítulo da perseguição que está sofrendo. Já em Brasília, o presidente Michel Temer continua dando passos importantes na sua reforma ministerial. No início da tarde, ele decidiu nomear o deputado Carlos Marum, do PMDB, para o comando da Secretaria de Governo, que é o Ministério ali da Articulação Política, o Ministério Central no Palácio do Planalto. Ele vai, então, para o lugar do tucano Antônio Embaçaí. Marum é um dos deputados que compõem a tropa de choque do presidente no Congresso. Com a saída de Embaçaí, que é esse que você vê aí, diminui o espaço do PSDB no governo Temer, que agora fica no comando de apenas 2 ministérios. E a Marinha da Argentina informou hoje que, infelizmente, não houve avanços na busca daquele submarino desaparecido há uma semana já. Aeronaves e navios de 13 países buscam pela embarcação com 44 tripulantes a bordo.
Vale lembrar que se o submarino estiver submerso, oxigênio para sobrevivência por apenas 7 dias. E pelas contas, esse prazo se encerra hoje. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha daqui a pouquinho, 7h30, comigo e com o Boris, no Rede TV News. Até lá, eu te espero. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, Amanda. Olha, 7h30 da noite, Amanda Klein, Boris Casoy, Rede TV News, tá? São sempre os destaques do Brasil e do mundo e você muito bem informado, tá certo? Vamos para os bafões de Felipe Campos, depois a Fazenda, que prova é aquela da bolinha. Você viu? Foi gente, estranho, né? Devagar, tá todo mundo agora concordando com o que a gente vem falando, ó, desde a Fazenda do ano passado, desde quando o Justus entrou. Justus na roça, gente. Hashtag Justus na roça. Vamos lá, Felipe Campos. Olha só, Sônia, você sabe que hoje muita gente foi surpreendida por uma notícia que inclusive saiu no site R7, Sim. falando que o Gerson Brenner passa por cirurgia e permanece em UTI há 50 dias. Eu não entendi nada. O ator viu? passou por uma gastrostomia para reduzir quadro de broncoaspiração. A história não é bem assim. Acabei de falar novamente com a Denise Tacco, porque nós havíamos dado a nota que ele já estava internado Sim. e que ele iria receber alta. O que aconteceu? Ele tinha pneumonia, né? Foi. O que aconteceu foi o seguinte. Ele passou por um procedimento chamado gastrostomia, que é o quê? Que é tipo um catéter que você coloca do nariz para o estômago. Por quê? Porque como o Gerson ele fica muito tempo deitado e sentado, ele está tendo várias broncoaspirações. Por causa de refluxo também, Isso, né? por causa do refluxo. Aspirando. O que acontece? Acaba indo, às vezes até resíduo de alimento, indo para o próprio pulmão. Então, para que isso não aconteça mais, o que aconteceu? Eles colocaram o catéter, colocaram ele na UTI, mas não há 50 dias, isso faz exatamente 2 semanas. Sim. E ele está internado ainda e já está no quarto. Por quê? Porque eles estão vendo como ele vai se adaptar com essa nova forma de se alimentar, vamos dizer. Ele vai continuar se alimentando via oral, mas também ele vai usar o catéter, né? Que é essa gastrostomia. Sonda, na verdade, isso. Né? E a Marta, inclusive, que é a companheira dele, já que cuida dele também, ela está aprendendo a fazer todos os manuseios, como limpa o catéter, inclusive até fazer a própria alimentação. Porque ela precisa ser batida, coada, ela precisa ficar que nem uma papinha para ele poder se alimentar. Então, para que ele não tenha mais entre em ocorrências de broncopneumonia em função da própria broncoaspiração, o que eles preferem? Eles preferem que ele permaneça internado para ver qual que vai ser a aceitação. Sim. Mas é óbvio que não é, o caso dele não é que ele segue na UTI, que está gravíssimo, enfim, não é. Ele passou justamente por isso, para ele ter uma qualidade de vida melhor, para que ele possa realmente ter não correr esse risco, né? Não correr esse risco, mas verdadeiramente de ter essa broncopneumonia em função, às vezes, da própria alimentação. Porque às vezes pode matar mesmo, né? Sufoca a pessoa, então é muito complicado. E é uma pena, né? Porque o Gerson Brenner, ainda mais esse ano está completando 20 anos aí do episódio que aconteceu, deixou ele assim, do acidente. Então é uma pena, né? Porque a gente poderia estar dando várias notícias aqui do Gerson Brenner, inclusive sobre a carreira, né? Enfim, mas infelizmente foi ceifada aí por esse incidente aí horroroso em 1997. Esse crime, né? Esse crime, na verdade. Senhora, posso estender o tapete vermelho para Marta? Pode, porque claro. poucas pessoas, de verdade, ficariam na mesma situação, ficariam com seu esposo ou assumiriam um relacionamento. Com ele assim, né? Ou assumiriam um relacionamento. Com ele assim. Ó, Marta, tapete vermelho para você, porque você é um anjo na vida do Gerson Brenner. Essa é um anjo de verdade mesmo, viu? Tá aqui, tapete vermelho para Marta, maravilha, viu?
Qual o seu próximo bafão? Olha, vamos então de rock, já que a gente, infelizmente, a gente tá falando, vamos fazer a primeirinha depois a gente falou dele, a gente falar do rock também, que tá hospitalizado, e depois tem várias histórias aí pra vocês. Tá certo. Bom, dá um tempo no rock agora, vamos dar um recadinho aqui, nós voltamos em um minutinho, mas vamos falar de plástica natural com a Tânia, porque programa, pelo adiantado da hora, como se dizia antigamente no rádio. Cadê Felipe Campos? Vai participar com a gente já, Felipe, do nosso quadro da Fazenda, porque senão não vai dar tempo de falar hoje, e o pessoal já está detonando todos nós, aqui, porque a gente minha fica mãe de não falar... tem culpa. Nem a minha, gente. Todos nós. Nem a minha, todos nós aqui, tá? Olha, o negócio é o seguinte, gente, como esses dias não deu para falar, então não vou retomar nem das histórias passadas, porque já tá atrasado mesmo. Vamos focar no de ontem, que é um exemplo do que vem acontecendo o tempo todo. Marcus Harter tá na cara que ele é o escolhido para ser o campeão, né? Todo mundo agora resolveu ter a mesma impressão que a gente tinha e vinha falando aqui dia após dia, que tudo é preparado para que ele vença esse raio desse reality desse ano. E nessa prova de ontem ficou mais do que claro, gente. Escuta, o Justo Zabre diz que não pode tocar na bolinha. Não falou se fora da caixa, se dentro da caixa. Depois que ele toca na bolinha da caixa, é aí que ele vem dizer, dentro da caixa pode, porque já estava todo mundo, né, vendo que não é a primeira vez que ele comete infração e que ele é poupado, que para ele nada acontece. Não é? Por quê? Porque ele é o queridinho, porque ele é o protegido, porque para ele é um prêmio. E aí ele entortou a colher, pelo que a gente vê das fotos, pelo que a gente vê das imagens, ninguém era pegar a colher com a bolinha e tentar colocar dentro da caixa. Agora, a colher dele, você vê que está em pé. Não era assim no começo da prova. Então pode entortar a colher? Por que os outros não foram avisados, né? Os demais participantes da prova. Quem estava com ele eram as duas Moniques, né? Exatamente. Por que elas não foram avisadas? Aqui, ó a colher como estava no começo. Olha a colher depois. Ele não é bobo, né? Não é bobo e ninguém faz nada com ele, ele vai em frente mesmo. Aí a gente tem a imagem, a hora que ele ajeita a caixa para caber a última bolinha. Ele faz com a mão e ninguém fala absolutamente nada. Depois o Justus... Olha lá, né? Olha lá, ó, quer ver, ó? É muito nítido. Ele ajeita lá e ele coloca a bolinha na sua colher de cabo entortado. E tudo olha lá, mexeu, ó. Quando ele mexe a bolinha ali, ó. Mexe tudo, você vê? Ele mexe. Aí sai, fazendo aquela comemoração, depois a Flavinha, que é VTZera. Ele que dança em cima da mesa, que entra lá na sala no dia que saiu da roça, feito uma gazela louca, né? E é a Flávia, que é a VTZera da história. Aí, gente, não é possível uma coisa dessa. Aí depois é que o Justus vem falar uma regra, né? Não podia mexer fora da caixa, na caixa pode, roça pro Justus, sabe? O que é? Agora não tá dando mais para esconder, né? Agora as pessoas estão percebendo que o que a gente vem falando é isso mesmo. Agora o pessoal parece que perdeu qualquer tipo de pudor. Vamos dar o prêmio para ele, pronto. O Justus falou até ontem pro Marcos, Marcos, desse jeito eu vou ser obrigado a passar a torcer para as meninas. Ou seja, ele tá torcendo pro Marcos. Mas aqueles abraços calorosos que ele dava. Aliás, uma fazenda que pode cuspir, pode dar tapa na cara, pode empurrar, tá há poucas semanas de terminar, é uma bolinha que vai mudar o jogo? Gente, se ele pode tudo isso, se pode agredir, que dirá pôr a mão na bolinha? Exatamente. Não, vocês estão esperando o quê? Né? Vão cuidar das suas vidas. Exatamente. Tá perdendo tempo em se votar. pode o que fazer naquela briga feia que teve do Marcos com a Flávia e que diz que ali, olha só, para o Marcos ter sido avisado, olha, porque senão você vai ter que voltar lá para a sede, vocês vejam aonde ele chegou. E usando a mesma tática de sempre, de torturar, de tentar desestabilizar emocionalmente o lado feminino da história, porque assim ele vai adiante. Ele acha que mulher não consegue tolerar por muito tempo a pressão, né, que ele fez com a Minerato naquela história do sexo lá, lembra disso? Porque ela dizia não, ele dizia sim, ele podia estar dizendo a verdade, mas o que ele queria fazer ali, insistir, até ela desestruturar. Ele faz isso com a Flávia, e ele vai fazer isso com qualquer outra tonta que se envolver com ele. Por isso que eu quero que a Mona vá pro olho da rua, porque é tudo que ela merece. Primeiro, que é uma péssima jogadora. Segundo, porque já abusou também do direito de avacalhar a história.
né? Inclusive colocando o nome de outras pessoas no meio, como foi o caso da Bombom, e deixando cair suspeitas sobre outros. O que é isso agora? Olho da rua para ela. Não que a Ultramonique seja grande coisa, né? Já ameaçou aí até cortar fora o Bilal do Yuri, caso ele deixe, ele atraia aqui fora. Gente, que nível é esse, caramba? Mas olha, Sônia, você sabe que ontem quando começou o jogo, eu percebi o Justus dando muita satisfação de muitas coisas que nós já comentamos aqui várias vezes. E uma delas foi, porque as provas, elas são já pré-estabelecidas antes do programa começar, então aqui a gente não favorece absolutamente ninguém. Toda vez, quem tem que explicar muito, né? Sim, eu acredito que as provas realmente sejam estabelecidas antes do programa começar. Porém, a ordem das provas, eu acho que tem a ver muito com os participantes. Claro. Com certeza. Assim como os envelopes, que parecem que o que está lá dentro só é colocado depois que são escolhidos os quando participantes. Alguém dorme. Né? Alguém dorme lá. Sei lá, viu? Tá muito ruim. A Lucy tá aqui para falar de coisa boa. Fantástica calça modeladora, Jeans da Polishop e agora também na cor de... Formada Fazenda, acho que é um bom programa, porém as pessoas que são responsáveis por cuidar das regras, o diretor e o apresentador, elas precisam, na verdade, ler mais aquilo que elas próprias escrevem, ou que a Bíblia do programa diz. Porque assim, a gente não pode ver a prova e ter a plena certeza que não foi cumprida com louvor, porque de fato não foi. Olha aí, ó, tá vendo? Ele mexe a bolinha, inclusive mexe. A Monique também colocou a mão na bolinha. Mas aí você já tem que, na hora, já falar. Alguém tem que falar no ponto do apresentador. Ó, não pode, volta a prova. Ou orienta, porque assim... Vamos fazer de novo, todo mundo. Gente, televisão funciona como? Vai ter a prova? Vai ter a prova. Eles vão saber. Ou explicar também a prova melhor, né? Na hora que ele for, né, Thiago? Porque vai ter a prova, então coloca todo mundo lá, os participantes, a produtora explica como é que vai ser a prova, a mecânica da prova. Ok, quando estiver valendo, sempre vai. Eles ficam remendando, pode entortar a colher, não pode. Pode colocar a mão na exatamente. bolinha, não pode. Não, Pode porque segurar, o Justo não pode. no começo ele falou, né? Ele falou não pode tocar na bolinha. Exatamente. Mas ele poderia falar não pode tocar na bolinha enquanto ela estiver na colher. Aí ok, aí eu acho que tá dentro da regra, aí tudo bem. Mas daí a partir do momento que ele fala não pode tocar na bolinha, seja lá quais bolinhas ele toca, aí você vai lá e coloca na caixa aquele monte de bolinha, aí você fala assim, meu Deus do céu, né? Como que pode um negócio desse? Porque, não, depois que tudo aconteceu, é que ele volta e fala, mas dentro da caixa pode. Sempre Gente, tá deixa tudo remendado, sempre dúvidas, nada transparente, tudo desperta polêmica, nem é para uma discussão saudável. O público se sente lesado, né? Achando que a produção, a direção, a apresentação, todo mundo acha que é burro, que o público é burro, que ninguém está vendo nada e que ninguém percebe, ninguém sabe ler esse jogo daqueles que comandam o programa. O pessoal sabe sim, tanto que a reclamação tá geral. Coisa muito séria aqui para vocês, gente. Apareceu um grupo no WhatsApp, como se fosse de Elias Abrão, dizendo que a Rede TV está recrutando atores para suas novelas, para as novelas que viriam aí. E é absolutamente falso. Então não caiam nessa, por favor. Esse grupo do WhatsApp é absolutamente fake. Não tem nada a ver com Elias Abrão, superintendente aqui da nossa emissora. A Rede TV não está recrutando ator para novela nenhuma no momento, tá certo? Bom, e é isso. O que nós vamos fazer? Nós já vamos embora? Cadê o Felipe? Já. Felipe, tchau. Amanhã você faz todos os seus bafões, tá bom? Amanhã a gente fala. Tá certo. Só eu mesmo tenho a informação. Tá bom, beijo. Beijo. Contatos lá de Lá no Buchicho tem a filha que não conhece o próprio pai famoso. obuchicho.com.br. E nas redes sociais, @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Obrigado, Sônia. Certo, maravilha. Tá Thiago sabendo? Rocha. Sábados e domingos aqui na Rede TV, meu Instagram, @Thiago Rocha BR com TH.
E um abraço para o meu advogado, doutor William Manajás. Ah, o William Manajás, grande advogado, né? Abraço, muito doutor. Legal. Vai ganhar todas as causas, viu, William? Pode ter certeza. Meus contatos, gente, olha, @Sônia Abrão, pro Instagram, pro Twitter e pro Facebook também. Quiser dar uma passada lá, a gente conversa. Já falei, se quiser detonar, detona. Eu bloqueio, não tem problema nenhum, tá certo? Bom, o que foi, Marmita? Ah, obrigado, gente. Agora é meu louro José aqui. Não foi ao batizado do próprio filho. Que pena. O que acontece? O batizado foi recentemente, a mãe está brigando na justiça pela pensão, aquela velha história de pensão. E o Leandro, que é o Leandro Andriani, que é o atual da Solange Almeida, não foi à cerimônia de batizado do filho de 7 meses. Foi realizada no último sábado na Capela Nossa Senhora das Graças. A mãe esteve lá, eu conversei com ela, levou o bebê, ela estava muito triste, porque o pai não compareceu, não quis ajudar a custear a cerimônia, e agora eles estão brigando na justiça por conta, tá aí, ó, essa é a mãe. Porque ele não... A Maura, ela não entrou num acordo, ele está dizendo que ganha pouco, ela está tentando provar que não, que ele viaja muito com a Solange, que ele tem dinheiro, ou seja, os dois agora estão travando uma batalha e tá essa pendenga aí por conta desta união mal resolvida. Mal resolvida mesmo, essa separação mal resolvida, na verdade, né? Mas que pena, puxa vida. Porque quando é aniversário e o casal está separado, então é fácil, a mãe faz um aniversário, o pai faz a outra festinha, mas batizado é um só, gente, né? Se não supera filho, esse tipo de coisa, aí perde um dos momentos tão bonitos da vida da se criança, eu entendi, né? Como é que ela chama? A Maura. A Maura. Ela namorava o Leandro, o atual da Solange Almeida. Aí eles separaram. Aí entrou a Solange Almeida do Aviões do Forró, ex-Aviões do Forró. Estão casados. Lembra aquela cerimônia que ela fez intimista? Sim. Estão casados. E aí a mãe falou assim, olha, esse final de semana vai ter o batizado do nosso filho. Falou, eu não vou. Olha, precisa custear os gastos da cerimônia. Também não vou pagar. E aí ela diz o seguinte, o mesmo alega na justiça que tem como renda mensal R$3.000 e entrou com recurso de apelação de pensão para pagar um salário mínimo por mês, o que não foi aceito pelo juiz. E ela fala, Leandro não vê o filho e não participa de nada. Situação, pena, uma criança envolvida em tudo isso, né? Exatamente, viu? Bom, Masterchef, você já deu spoiler aqui, né? Já. Ontem ficaram para a semifinal Pablo, Francisco e Irina. Vladimir já disse que a Irina dança. Dança, é a primeira. Ela sai na semifinal e aí a finalíssima fica entre Pablo e Francisco. Certo. E aí é ao vivo, mas as pessoas acreditam que o Francisco tem uma chance a mais do que o Pablo. Tá. Vamos ver, né? Na final, tudo pode mudar. Você já deu uma maneirada, né? Já deixou uma duvidazinha aí. Tá bom. Olha, mas não tem dúvida sobre a mudança do Dancing Brasil da Xuxa de dia de semana. Passa para as quartas-feiras. Não é só por uma mudança de dia do Gugu, que agora a encrenca ficou do outro lado. Ele também não quer as segundas-feiras e a Xuxa já vai ficar com as quartas que eram dele. Mas é tudo para a rainha dos baixinhos. Não é mais dos baixinhos. Para a rainha ser poupada de ter que enfrentar Big Brother Brasil. Tem essa também. Uma boa estratégia. Uma boa estratégia, porque senão ali a coisa já complica de verdade, né? A edição é mais curta, né? Na quarta-feira tem futebol, quem não quiser assistir a Xuxa. E outra e pessoa deve que pode estrear integrar, 17 de janeiro. 17 de janeiro? Já põe aí que teve uma cantora que o Brasil inteiro conhece, porque durante muito tempo ficou na banda do programa Altas Horas, a Leila Moreno. Sim. Ela vai ser uma das artistas convidadas para dançar. Ela que foi namorada do Fábio Júnior? Exatamente, é a própria Leila. Sônia Abrão. Exatamente, é isso mesmo, viu, gente? Olha, hoje,
22 de novembro, aniversário de Eliana. Olha que maravilha. Todos os motivos do mundo para comemorar. Parabéns aí para Eliana. E também aniversário da nossa querida, maravilhosa, Linda Marrom Alcione. 70 anos de idade, cravados redondos, muito bem vividos. Parabéns para você e muita saúde. Criou jeito, né? Criou, e ela pediu brinquedos de presente. É mesmo? Ela pediu que brinquedos. Bárbaro. Mas não para ela. Ela vai doar. Vai doar para as crianças. Doar. Exatamente. Legal, a exemplo do que a Fá Morena fez, pedindo para os convidados, se fossem levar presentes, que levassem fraldas para adultos. A gente levou fraldas, descartáveis. Que dessa vez a Marrom pediu no aniversário de 70 anos brinquedos. Que bárbaro. Que aí ela vai doar para as comunidades carentes. Eu gostei da ideia, mas assim, eu ia querer um brinquedo para mim também. Eu adoro brinquedo. Brinquedo para você. Não. Ô, Sônia, não. Teve algum brinquedo que você não ganhou na sua vida? Ah, tem isso. Que você queria? Você tem? Eu também tenho um. Você tem? Eu posso falar que não tem mais. Lango-lango. Eu queria ter um lango-lango. Eu tive. Mas eu acho que isso vai acontecer de colocarem o Carlinhos aparecendo justamente nos programas de férias. Quando você faz aqueles melhores momentos. Porque o Jogo dos Pontinhos, ele já tá acabando. Mas parece que o Silvio Santos não vai sair de férias. Mas tudo bem, agora. Esse ano. Sério? Vai sair em fevereiro. Vai ficar por aqui por causa das filhas grávidas. Das filhas grávidas. Em fevereiro ele sai, só que aí em fevereiro precisa de programa pra... Mas sei, você sabe, pode ser, mas tem que ir pro ar, eu acho. Verdade. Mas falando em jogo dos pontinhos, o Silvio Santos teve uma conversa com umas pessoas da produção pedindo para começar a aconselhar o elenco para maneirarem nas brincadeiras, enfim, não liberar tanto assim, né? Ter mais coerência. Essa foi a palavra que ele usou. Limites, ter um pouco mais de coerência também nas brincadeiras, porque ele acha que também pode estar indo longe demais toda essa história aí também porque domingo realmente foi muito feio o que aconteceu, né? Então, bate com o que a Mara me disse, então. Então é bem isso mesmo, acho que já conversaram. Já tem isso. Né? Ontem já não teve gravações e que o pessoal já tinha baixado a bola, inclusive ela já estava com outra decisão de realmente não se meter tanto em encrenca. É bom, né? Porque vocês sabem, gente, o Silvio Santos coloca pilha mesmo. Ele não tá nem aí. O show é dele, a emissora é dele, a televisão é dele, ele faz o que ele quiser. Obviamente que quem entrar na brincadeira tem que entrar pelo menos com um mínimo de consciência. De jogo de cintura, de juízo, né? De juízo. E jogo de cintura e não simplesmente soltar tudo que vem na cachola e deixar as coisas aí acontecer. O programa é dele, ele bota a pilha, mas não é a gente que tem que aguentar o resultado tão chato daquele, né? De ficar constrangido em casa. Ninguém vai mandar ele embora, né? É verdade. Bom, a gente chama já para os bafões. Bom. Deixar alguma manchete? Então, essa história do Gerson Brenner, você vai esclarecer? Então, já acabei de falar com a Denise Tacto, não é bem assim como foi noticiado hoje de manhã, mas também tem algumas coisas que procedem sim. Tá bom, então você abre o jogo aqui pra gente, tá bom? Voltando aqui pra nossa roda. Eu mesmo acabei não falando no negócio do jogo dos pontinhos. Estava procurando aqui no site TV Foco e a notícia é do site mesmo, dizendo que vai ter uma novidade, que eles vão fazer um grande lançamento e que, na verdade, esse lançamento vai ser o quê? Bonecos de cada integrante do jogo dos pontinhos. A gente não sabe se vai ter um aí do Carlinhos Aguiar. Se o projeto já estava encomendado antes, talvez já tenha sido até fabricado. Mas ele merecia um bonequinho. Que ele merecia estar lá, continuar lá. Sim. Mas já que não está, será que em forma de bonequinho não vai ficar, né? Olha aqui, segundo informações obtidas pelo TV Foco com exclusividade, o SBT estaria estudando o lançamento de licenciamento de produtos em cima do quadro, que atualmente conta com Patrícia Bravanel, Cabrito Teves, Ellen Ganzaroli, Flor Mara Maravilha e Lívia Andrade. A ideia é lançar para comercialização bonecos de brinquedo como réplica dos componentes do jogo dos pontinhos. Olha que legal. Aí resta saber se a bonequinha da Flor vai ser loira ou vai ser morena. E agora? Se estiver pronta. Aí. Mas achei muito interessante de verdade essa história, né?
né? Com certeza, Sônia Vai Abrão. render. Ô, Sônia, e essa história que as celebridades estão passando carvão no cabelo, você tá sabendo disso? Carvão no cabelo? Carvão no cabelo. Como assim? É verdade. Você não tá Gente, sabendo não, Thiago, Sônia? não. Porque agora a nova moda, o que que faz? Passa o carvão assim no cabelo. E aí o pessoal, o que acontece? Eu tava lendo nas revistas, nos sites, tá a maior moda. Passa o carvão no cabelo e sabe quando você aparece igual aquelas atrizes de Hollywood? Sim. Com os cabelos soltos, brilhantes, bonitos, soltinhos. Tipo assim, parece que acabou de sair de um salão de beleza. É assim. Mas, ó, gente, eu fico perguntando aqui como é que esses dois sabem de tudo isso. Então, eu vou chamar uma dupla que vai ajudar a gente a entender essa história de carvão no cabelo. Olha só. Você já pensou em passar carvão? Que não foi ao batizado do próprio filho. Ah, não. Isso não existe. Famoso? Por que tem que perguntar pro Luciano? Não sei. Porque você tá com medo de processo? Não, com medo de processo. Ele vai te processar. Aconteceu, ué. Você tem prova? Tenho provas. Você tem prova? Ele não foi. Mas ele deve ter tido motivos. O motivo é briga. Com a mãe? É. Meu Deus do céu. Conta, vai. Pode contar a história? Pode. Porque o que acontece? O atual de Solange Almeida, o jogo de panelas, o rapaz lá, o Paulo, preparou um pato, quer ver, tinha o quê? Tinha coxas imperiais com molho de laranja e mostarda com purê de batata baroa. Aí a Ana Maria Braga falou, eu não vou poder experimentar, porque todo dia 19 de março eu faço uma promessa a São José? São José. São José. E esse ano eu peguei laranja, então não posso com laranja. E aí ela delicadamente passou pro Louro José. Será que ela fez igual a... Ele tinha prometido o quê? A fruta dele era outra. Acerola. É. É verdade. Mas E foi aí? igual, será? Olha, eu acho que a Ana acabou dando o álibi para todos os convidados que não quiserem experimentar nada do que seja servido na cozinha ou preparado na cozinha do programa dela. É simples, só dizer eu fiz promessa. Eu não vou comer isso boa agora, desculpa. pronto. Tá resolvida a história. Viu, Thaís né? Araújo? Era só Viu? falar. Fiz promessa e tá tudo certo. comer abóbora, uma vez por ano eu tiro um alimento do meu cardápio, toda a minha equipe também. Isso. Aí pronto, tá resolvido. O Louro pegou Agora, a acerola. justiça Acerola. se faz. Mas, Mais difícil, né? Não colou muito essa Não, história. mas não. ela faz há muitos anos essa história desse dia de São José. Ela tira até no ar, no programa, essa coisa toda. Eu me lembro já de ter visto muitas vezes, inclusive esse ano, quando ela tirou. Então vamos ver o trechinho em que isso aconteceu. Eu devo lhe confessar que eu tenho um problema aqui. Como assim? Porque todo março a gente faz aqui uma homenagem. Sim. E tem uma promessa, né, Louro? A promessa Que a gente faz para quem? pra São José. São José, todo 19 de março. Sim. E dependendo do ano, eu tiro uma fruta e fico sem comer a fruta o ano inteiro. Entendi. E você tem laranja aqui. É verdade. E eu peguei laranja esse ano. É mesmo? Jura? Então, quem vai provar é o Louro. Quando for lá dar uma entrevista, né? Fala. E aí fala, olha, eu fiz pra esse santo, Fiz eu promessa. fiz aquilo assim, e pronto, né? E pula fora. Exatamente. Mas, assim, sei lá também, Que? não provar, né? Só fala, não, vou pegar esse cantinho aqui, né? Da mesma forma que a Thaís Araújo, que agora o rapaz também, né? Assim, tá chupando a laranja, né? mas sabe o que é o negócio das panelas, é o reality de pratos. Ela precisaria saber o sabor, como foi preparado, como é que ela vai ter a exata noção da competência do Faz cara o nas caldo com panelas. outra fruta. Exatamente, pede uma outra coisa em que ela possa realmente, porque ali tinha o purê também, tinha a Batata, própria né? carne, né, do pato, sei lá, mas ficou estranho, porque você tem que saber como é que cada um cozinha, certo? Pois é, eu acho que dessa vez ela provou do próprio veneno. Não poderia ter falado assim, ó, não coloca a laranja. A laranja? Não. Podia ter falado Antes de preparar, né? porque prepara o prato lá na hora. A produção é tem que igual estar o Guedes, atenta. vai fazer. Aí você fala assim, não como isso. Aí ele vai lá, Ele prepara. e prepara um outro. O Zuca faz dieta, ele Poderia prepara. para ela ser só o pato e o purê. Hoje de pronto, manhã, o que esquece o o Edu molho, fez? né?
Hoje teve bolo de rolo. Bolo de rolo. E depois teve o estrogonofe. Aí ele falou assim, pode fazer o estrogonofe só vegano. de cogumelo. Então, Ele falou, isso. Ele falou que faz o vegano que também. O Edu falou, Também parabéns, Edu. Ninguém dá essa colher de chá para os veganos, maravilha. Muito bom. Bom, vamos mudar de assunto, não é? Fica aí a Ana e o eterno problema de prova não prova. É prova, Ana, prova. Mas assim, se tratando de um reality de culinária comandado por ela teria que ter E se ela tivesse provado sem né? saber? É, Por que tem aqui laranja? Aí não é pecado. Não. Mas assim, houve de novo um desencontro, né? Se esse vai ser o prato e ela tem a promessa, fala antes e as coisas teriam sido bem resolvidas. Mas olha aqui. Vamos falar do jogo dos pontinhos. Continua na nossa geladeira. Assim, a gente não vai nem tirar na sexta-feira, já vou adiantar para vocês. Porque nós queremos ver o do domingo. Boa, Sônia Abrão. Se já tiver legal, aí sim. Tava falando com a Mara, e a Mara Maravilha te mandou um beijo. Beijo, Mara. A Mara estava dizendo o seguinte, que realmente todo mundo ali, ela inclusive, todo mundo se tocou que a coisa ficou meio exaltada. Mas que eles já gravaram outros e que no próximo ou já nos próximos a pressão, a tensão ali já baixou. Ela mesmo disse que essa decisão aí no caso é pessoal, ela já fica mais na dela, ela tenta não provocar e se provocam, ela já não responde naquele tom. E ela tá parando com essa história de provocar. Se dá para brincar, dá para brincar. Lango, não, aí eu já era bem grandinha. Já tava quase tendo filho já. Deixa eu só falar uma coisa para vocês ainda sobre a história do carvão no cabelo, Novex carvão ativado, que é bárbaro, né? A gente levou um susto aqui, o Thiago é doido, o Vlad também, mas aí nós ficamos sabendo. Então acesse embeleze.com e compre pela loja virtual. Fique por dentro aí de todas as novidades da Embeleze pelo Facebook e pelo Instagram. E agora a Aline vai estar ao vivo no Facebook da Rede TV, respondendo todas as suas dúvidas. Acesse lá, conversa com a Aline, ela é muito legal. Acesse Embeleze, né? Embeleze.com é a empresa que tem verdadeira paixão pela vida, tá certo? Vale a pena, hein, gente? Todo mundo com cara de artista, cabelo de artista, exatamente, né, Quem diria que o carvão ia fazer tanta coisa com o cabelo? Não é qualquer carvão, a Novex ativado. Novex carvão ativado, tá certo? Mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Theo Becker, que detonou o Fábio Porchat, e depois disso, os bafões do Felipe Campos, Marmita, é isso? Sobrou, vamos lá. Mas vamos falar primeiro do Theo Becker e do Fábio Porchat. O que aconteceu? Foi numa piadinha que ele ficou revoltado, ele falou que detonou. Está sendo depreciado. Ixi, mexeram com ele de novo? Quer ver o que ele falou? Porque assim, ele não gostou um pouquinho dessas brincadeiras e através do Twitter ele detonou o programa do Porchat. Falou assim, desde que fui no seu programa e marcamos a segunda melhor audiência do ano, imaginei que você respeitaria isso. E a mim. Mas posso notar que, pelo contrário, você tem me lembrado o meu nome até mais do que o normal. Me depreciando, eu diria. Foram 422 votos e não apenas um. Que ele estava falando da história da eleição. Não foi da eleição? Não sei. Ele não saiu candidato? Ele saiu candidato. Ele saiu candidato. E aí foi lá, né, falando, olha, você não fica me depreciando, foi difícil, mas todo mundo dá a volta por cima. Enfim, eles se desentenderam. Não combina mais nem com você. Tô voltando para casa onde entrei quando ele ainda era uma criança de 14 anos. O negócio ficou sério. Bom, volta aqui já. Theo Becker. Ele tá muito sensível, né? Também. Porque tem gente que brinca, e o Fábio Porchat tava brincando, mas tem gente que fala aquelas barbaridades como o Fábio Arruda, ele não tá dando sorte com o Fábio. Não tá dando sorte com o Fábio. Mas vai passar. Olha, já. Amanda Klein, os destaques do Rede TV News. Muito boa tarde, Amanda.
Oi, Sônia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você aí de casa? Olha, daqui a pouquinho tem Rede TV News comigo e com Boris Casoy e nós vamos trazer todos os detalhes da prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony e Rosinha Garotinho, o casal, né? Eles são suspeitos de cometerem crimes de corrupção, participar de organização criminosa e ainda de falsidade na prestação de contas eleitorais. Segundo a Polícia Federal, a prisão tem a ver com a delação do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Em nota, o ex-governador Garotinho negou os crimes, classificou a operação como parte de mais um capítulo da perseguição que está sofrendo. Já em Brasília, o presidente Michel Temer continua dando passos importantes na sua reforma ministerial. No início da tarde, ele decidiu nomear o deputado Carlos Marum, do PMDB, para o comando da Secretaria de Governo, que é o Ministério ali da Articulação Política, o Ministério Central no Palácio do Planalto. Ele vai, então, para o lugar do tucano Antônio Embaçaí. Marum é um dos deputados que compõe a tropa de choque do presidente no Congresso. Com a saída de Embaçaí, que é esse que você vê aí, diminui o espaço do PSDB no governo Temer, que agora fica no comando de apenas 2 ministérios. E a Marinha da Argentina informou hoje que, infelizmente, não houve avanços na busca daquele submarino desaparecido há uma semana já. Aeronaves e navios de 13 países buscam pela embarcação com 44 tripulantes a bordo. Vale lembrar que se o submarino estiver submerso, há oxigênio para sobrevivência por apenas 7 dias. E pelas contas, esse prazo se encerra hoje. Os detalhes e a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo, você acompanha daqui a pouquinho, 7h30, comigo e com Boris, no Rede TV News. Até lá, eu te espero. Tchau, tchau, Sônia. Tchau, Amanda. Olha, 7h30 da noite, Amanda Klein, Boris Casoy, Rede TV News, tá? São sempre os destaques do Brasil e do mundo e você muito bem informado, tá certo? Vamos para os bafões de Felipe Campos, depois a Fazenda, que prova é aquela da bolinha. Você viu? Foi gente, estranho, né? Devagar, devagar, tá todo mundo agora concordando com o que a gente vem falando, ó, desde a Fazenda do ano passado, desde quando o Justus entrou, Justus na roça, gente, recar, se não dá, deixa pra lá, entendeu? Mas elas mesmas resolveram, entre elas, dar uma baixada na bola, diminuir essa tensão, porque a coisa tinha saído do limite. Então, vamos dar esse voto de confiança, a gente assiste no domingo, ok, tudo lindo, todo mundo comportadinha, bonita, brincando, saudável, divertindo o público em casa, aí sai da geladeira. Se a gente tirar na sexta, corre o risco de ter que botar na segunda de novo. Então não vale, né? Então a gente assiste primeiro. Mas o que eu ia falar do jogo dos pontinhos é o seguinte... Não vai deixar eu falar agora? Não. Ó, novidades. Só isso que a gente vai poder adiantar, tá? Mas agora eu vou conversar. Uma novidade aí, não é? Deixa eu ver aqui direitinho essa história. É o seguinte. Você está fazendo mistério, Sônia Abraão. Você está fazendo mistério. Segundo o site TV Foco, o negócio é o seguinte. Ah, tá. Interessante. Olha lá. Interessante. Não tem a ver. Sônia, não é aquele episódio que não foi ao ar ainda, né? Tem isso também, né? Além disso, tem esse outro mistério? Você já explicou essa história do... Explica o primeiro mistério que não foi ao ar. Tem uma gravação onde o Silvio Santos perguntou para Mara quem poderia participar do jogo dos pontinhos. Tá. E aí a Mara, segundo informações do site Na Telinha, disse o seguinte: olha, Silvio, existem algumas pessoas que podem participar aqui do jogo dos pontinhos. Ah, é? Quem? Aí ela começou, ó. Ela citou Raquel Sherazade, Rebeca Bravanel, Lucimara Parisi, Milene Pavorô, Valentina e a Carol e a Isabela Fiorentino e a atriz Larissa Manoela. Mas o SBT ainda está fazendo mistério com esta gravação porque estão esperando a decisão do Silvio Santos para saber se pode ou não levar ao ar. Por quê? Porque já tem gente achando que isso aqui já seria uma sondagem para o lugar do Carlinhos Aguiar. E ele ainda estava nesse dia. Então... Como ele estava se a Mara também estava? Então, ela já substituiu alguém lá. Às vezes o Porpetone, é verdade. Estavam os dois lá. E ela sugeriu. E o Carlinhos tá. Mas agora, como já não teve semana passada, tá mais, acho que perdeu esse episódio. O que eu soube... Cadê o Felipe?
Eu acho que ele que tinha essa informação. Felipe Campos, muito boa tarde. Vocês esqueceram de mim? Eu estava aqui assistindo vocês, viajando também. Oi, Thiago, fala, Vladimir. Oi, Felipe. Tudo bom, querido? Tudo. Ô, Felipe, eu acho que você me falou isso, mas acabou não levando ao ar, que já existiam 2 jogos dos pontinhos gravados. Isso, foram. E não foram ao ar. E não foram ao ar porque participação com o Carlinhos Aguiar. Tá, e porque também a Flor... A Flor, ela estava de cabelo loiro. Isso. Exatamente. E agora ela tá morena e tá fazendo o maior sucesso, né? O pessoal... E inclusive, Sônia, disse que o Silvio amou o look moreno da Flor e ainda colocou ela para cantar no dia do Jogo dos Pontinhos. Aí depois ele chamou a Mara para cantar também, chamou a Lívia para cantar e disse que virou uma cantoria geral lá no estúdio. Sim, né? E ele adorou o look moreno da Flor. Diz que ele gostou bastante. Obviamente, desde o Halloween, ela arrasou. É verdade. Obviamente que algumas pessoas do contra começaram a querer envenenar. Ah, você ficou morena porque você quer chamar mais a atenção da Ellen Ganzaroli e não sei o quê. E daí ela pegou, disse que ela pegou e falou assim, bom, então quer dizer que se a Lívia, quando ficou loira, ela quis imitar a Patrícia? Não, né, gente? Então, por favor, vamos parar com isso. E aí diz que foi pra lá de divertida a história. Legal. E aí eles curtiram a beça também. Eu acho que o que está gravado devia ir tudo pro ar. Se o Carlinhos trabalhou, aquela época ainda era funcionário, estava ganhando da emissora, serviço, né? O público gosta. São 2 gravados. Todo mundo viu a Flor Loira, a mudança para morena, sabe que o programa é gravado, vai curtir do mesmo jeito. O que interessa é o conteúdo ali, a brincadeira. Tumultuar também, né? Tumultuar. Será que ele voltou? Também, exatamente. Esse menino é uma peste. Tem que fazer, ué. Concordo com porque isso. a gente não consegue enxergar o Carlinhos fora. É por isso, tem essa